Prezados amigos da internet, queridos amigos do marketing multinível e meus amigos, meus companheiros, meus queridos divulgadores da empresa Telex Free. Sou Carlos Castilho, divulgador dessa empresa também, e terminei aí algumas horas atrás, precisamente há cerca de 2 horas atrás, 2 horas e meia por aí, eu terminei a transmissão da nossa TV Carlos Castilho. No entanto, até aquele momento, falei a respeito das notícias jurídicas, que não teriam tantas notícias interessantes assim, de fato não tinha, apenas uma decisão da segunda-feira, uma decisão relativamente desimportante, mas que foi comentada, que foi dita na transmissão a respeito daquilo, e não foi o foco principal, por não ter essa projeção e importância para a nossa empresa. Naquele momento não haveria nenhuma razão para dar tanto destaque. No entanto, como sabemos, toda noite sempre é preparado, no final do dia, as publicações desse dia que os juízes tomam em qualquer tribunal, é preparado o diário oficial. E esse diário oficial sempre sai no dia seguinte, e ele sempre é relativo às decisões do dia anterior. Então, nesse sentido, não foi diferente. Após o término da TV, saiu a publicação que será considerada a publicação do dia 15. É uma decisão interlocutória, que eu já expliquei aqui o que significa a decisão interlocutória. Então, essa decisão interlocutória é uma decisão que não é uma sentença final, não é nada assim que decide a ação, mas ela tem o poder, sim, poderá ter o poder de modificar a decisão final. E é o que acontece aqui nessa decisão de hoje. Dependendo do que se desenrolar para frente, essa decisão interlocutória poderá ter uma influência muito forte dentro da decisão final, contra a empresa, inclusive. Então, quis gravar esse vídeo devido à importância disso. Então, pretendo ser muito breve nos comentários, mas eu acho que vale a pena esse esclarecimento, porque certamente amanhã muitos tomarão conhecimento dessa decisão, vai ser uma avalanche de perguntas. Então eu falei, quer saber, vou fazer um vídeo, e aí eu indico o vídeo, as pessoas já se informam, já tomam ciência e se despreocupam, e vamos conhecer a realidade dos fatos, tá certo? Então vamos lá, vamos à análise dessa publicação, dessa decisão interlocutória que a juíza proferiu na data de hoje e que será publicada amanhã. Durante a transmissão eu não tive acesso à nossa TV e provavelmente saiu depois. E quinta-feira, talvez, vamos tecer aí, é bem provável que a gente vai tecer comentários sobre isso, o impacto disso e tudo mais, na transmissão de quinta-feira. Mas não vou deixá-los sem as informações, nem na ansiedade até lá. Então, por isso que eu pretendo tecer esses comentários já agora. Tudo bem? Vamos lá. Diz a juíza: considerando a petição de folhas ou de páginas 8.465 a 8.469, o autor afirmou que não há nenhuma possibilidade de acordo nesses autos. Quem é o autor? O Ministério Público. Ele diz que não há possibilidade de acordo naquele processo antes de apreciar o pedido de designação de audiência, de conciliação formulado pelos réus. Quer dizer o quê? Que a Impactos formulou um pedido de audiência para tentar um novo acordo. Então, determino que seja, diz a juíza, que o autor seja o autor intimado para se manifestar acerca do pedido, dos termos do novo modelo de operação de venda direta e da proposta de termo de ajustamento de conduta. Então, veja, a empresa já anunciou isso. Carlos Costa já veio em 2 vídeos falar a respeito desse assunto. Ele apresentou de maneira informal, como ele bem diz, porque termo de ajustamento de conduta, quem faz isso é o Ministério Público, a parte, o réu não tem essa prerrogativa. Mas ele fez alguns termos, apresentou para a promotora, tá certo? A doutora Alessandra, para que ela, em cima daquilo, pudesse também fazer o seu termo de ajustamento de conduta e tentar chegar a algum acordo. O que ocorreu? Ela recusou e ainda andou falando coisas na mídia, o que ensejou que o Carlos Costa pudesse aí fazer aqueles vídeos esclarecendo as questões, ok? Então, no meu ponto de vista, como isso já é fato conhecido, o Carlos Costa já comentou, ele só falou que iria oficializar isso, e já o fez. Por isso que saiu essa publicação. E isso quer dizer o quê, meus amigos? Que eu não vejo a menor chance disso prosperar.
Porque todos sabemos que a última coisa que aquela promotora quer é defender o direito de qualquer divulgador. Não é isso que ela visa. Isso é muito notório e muito óbvio. A empresa já fez, ela quer, na verdade, acabar com a empresa, que a empresa se extingua e principalmente que eles fiquem com o dinheiro. Esse aqui é o ponto. Então a empresa não pode aceitar isso. Isso é um roubo legalizado. Não se deve aceitar mesmo, tem que combater até a última instância. É a visão, é a minha particular visão. Evidentemente precisa devolver o dinheiro para os divulgadores e não é isso que essa promotora deseja. É óbvio, ela tem outros motivos aí, escondidos atrás dessa suposta intenção de devolver dinheiro para nós. Tá certo? Então é evidente que isso não procede. Tudo bem? Então vamos lá, prosseguindo. Diante do conteúdo de documentos de páginas 8.514 e 8.516, são 4 páginas, defiro o pedido de folhas determinando a intimação do réu, Vanzeler, para que forneça a senha de acesso ao banco de dados que armazena informações relativas ao cadastro e movimentações da conta dos divulgadores, através de correspondência confidencial a mim dirigida. Então, a autora, no caso, ou o autor, né, no caso tem que ser tratar com o Ministério Público, não posso falar promotora, né, porque ela está à frente do Ministério Público nessa causa. Então, ela apresentou algum documento provando que o Carlos Vanzeler teria condições de apresentar o login e senha dessa base de dados, que são esses documentos. Então, a juíza está reiterando esse pedido, né, determinou, né, que seja fornecida a senha de acesso ao banco, mandou intimar ele para que ele forneça, ok? Pois bem, a obrigação deverá ser cumprida no prazo de 5 dias. Ela já abriu prazo para ele, que começa a correr, saindo a publicação no dia 15, começa a correr no dia 16. Dia 16 amanhã, quarta-feira, dia 15. Dia 16 é quinta, então começa a correr dia 16, quinta, aí é corrido, tá? Dia 17, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, Carlos Vanzeler tem que apresentar a senha de acesso ao banco de dados que armazena as informações relativas ao cadastro e movimentação das contas dos divulgadores. Então, esse é o prazo estabelecido por ela, até segunda-feira. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 5 dias, já falei sobre as penas do artigo 539. Isso é importante. Por que isso é importante, meus amigos? Porque o artigo 359 do Código de Processo Civil, o que é o Código de Processo Civil? Esclareço. É aquele livro que regulamenta, que regra, que formaliza os processos, por isso Código de Processo Civil, não processo penal, mas processo civil. As ações civis são regulamentadas, explica como que deve ser, como é que é a formalidade, quais são prazos, o que é recurso do que, o que pode fazer, o que não pode fazer. Tá? Então, o artigo 359, ele regra e diz o seguinte, esse artigo. Vou ler textualmente para que fique claro. Ao decidir o pedido, ou seja, há um pedido, né, tá certo, feito pelo Ministério Público, qual o pedido? De senha de acesso. O juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar. Então quer dizer o quê? Primeiro, ou seja, o juiz vai admitir, no caso a juíza, que são verdadeiras as alegações do Ministério Público. Olha o perigo disso. Então são verdadeiros as alegações do Ministério Público se o requerido não efetuar. Quem é o requerido aqui? Inciso 1º, requerido é Impactos, ou qualquer um dos sócios. Não efetuará exibição nem fizer qualquer declaração no prazo do artigo 357, deve ser o prazo de 5 dias. Então veja, se o requerido não apresentar digamos, essas senhas, né, que no caso é Impactos, vai ser tomado como verdadeiro as acusações feitas pelo Ministério Público. Inciso 2º, se a recusa for havida por ilegítimo. Então, a empresa já recusou e entende que seja legítimo, como eu também entendo a legitimidade dessa recusa. No entanto, a juíza não acolheu. Então, se a empresa não apresentar esse login e senha da base de dados, vai ser considerada culpada e será declarada pirâmide financeira. Então, isso olha só, a profundidade, é uma decisão interlocutória que não decide, mas que vai influenciar, caso não se cumpra isso, vai influenciar a decisão final da juíza, que não quer dizer que seja legítima e verdadeira. Tá? Isso em primeira instância, então vamos com muita calma nessa hora antes de tirar conclusões precipitadas. Tudo bem? Vamos lá.
Esse foi a colocação, ok, artigo 359. Rejeito a escusa apresentada pelos réus na petição tais, pois o documento, são os mesmos documentos apresentados pelo Ministério Público, mostra que o titular do domínio telexfree.com, né, onde estão armazenadas as informações, é o réu Carlos Vanzeler. Então, se ele é o titular desse domínio, ela entende que ele teria acesso às senhas e acesso ao banco de dados. Isso nem sempre é verdade, né? Para você ver que ele sabe de tecnologia. Pode ser? Pode. Mas ela entende que pelo menos ele teria meios para conseguir isso. Além disso, as informações a serem acessadas dizem respeito aos divulgadores da empresa ré, substituídos processualmente nos autos pelo autor. Essa é a bobagem que tem aqui. Mas está já definido. Ela acolheu a legitimidade ativa do Ministério Público, não é? Então ela já entende que o Ministério Público nos representa, só ela e a Alessandra, porque ela não me representa de maneira nenhuma. Ela entende que o Ministério Público nos representa, e aí, sendo essa questão da legitimidade ativa, como se diz, então o Ministério Público também tem direito a fazer esse pedido e ter acesso a isso. Então você vê a grande bobagem que é isso, mas já está aqui definido pela juíza, ok? Intime-se o réu Carlos Vanzeler para que traga aos autos os atos constitutivos da empresa Telexfree INC, da qual é presidente. Então, o que ela está exigindo? Que tudo que aconteceu na empresa desde a criação, ela quer saber o passo a passo do que foi feito, enfim, não é? Mas isso vai ser verificado pela equipe jurídica. Conforme verifica em documentos, aí ela põe as páginas 68.000 aqui, enfim, colacionado aos autos da ação cautelar em apenso. Que ação cautelar é essa? É a ação que está juntinha lá, correndo, digamos assim, uma grudada na outra, por isso que chama em apenso. É aquela ação cautelar que originou a liminar que nos bloqueia, pessoal. Então é isso que é a ação cautelar. Tá? É aquela medida cautelar, não a principal, mas a preparatória, ok? Alegaram a impossibilidade, deixa eu ver aqui, a ação cautelar em apenso, eis que tais documentos interessam ao deslinde da presente ação coletiva. Então ela entende que esse documento é importante, sim, para o desenvolvimento e decisão dessa ação que está correndo. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 10 dias, sob a pena do artigo 359, então vai tomar como verdadeiras alegações do Ministério Público. E os documentos devem estar oficialmente traduzidos. O que é oficialmente traduzidos? Tem que ser feito por tradutor juramentado, que é um profissional que existe no mercado, que fala uma outra língua, e ele é reconhecido, né, de maneira formal, de que ele é capaz de fazer traduções fidedignas e confiáveis. Então esse tradutor aí precisa ser contratado, enfim, fazer a tradução, é um tradutor juramentado, como se diz, ok? Então vai ter que arrumar esses documentos, enfim. Isso aí acho que não vejo problema, eu não sei, né? Eu imagino que não. Bom, 4. Na petição de páginas, os requeridos alegaram a impossibilidade de informar qual o datacenter armazena as informações acerca do cadastro e movimentação das contas dos divulgadores, assim como de fornecer senha de acesso a banco de dados, alegando que não possuem site ou acesso às informações pertencentes à Telexfree. Não é? Contudo, os documentos, que eu já falei lá em cima, provam que é falsa a assertiva acima transcrita, pois o réu Carlos Vanzeler não apenas tem acesso, eu não sei de onde ela tirou isso, né? Desconheço o documento juntado, mas eu duvido que exista um documento que prove isso. Como foi quem registrou o domínio Telexfree. O fato dele registrar o domínio Telexfree não quer dizer que ele tenha acesso. Ele pode ter meios de conseguir. E é isso que pode se discutir aí, né, no processo e nos autos. Então, há que se refletir melhor a respeito disso. Pois bem, sendo assim, já que ela entende assim, não é? O que ela disse? É certo que a determinação de informar qual data center armazena as informações dos divulgadores e de fornecer a senha ao juízo foi dirigida exclusivamente à ré Impactos Comercial. Contudo, todos os réus peticionaram conjuntamente nas folhas ou nas páginas, alegando que não dispunham das informações solicitadas. Quer dizer o quê? Que apesar dela dirigir para Impactos o pedido da senha de acesso, quem respondeu nos autos foram todos eles: Carlos Vanzeler, Carlos Costa e James Merrill. Em conjunto, por isso que ela diz assim, peticionarem conjuntamente, através dos advogados, evidentemente. Tá? Enquanto, em verdade, as mesmas estão armazenadas em domínio criado pelo réu Carlos Vanzeler.
Sendo assim, imponho ao réu Carlos Vanzeler a multa decorrente da litigância de má-fé no valor de R$ 10.000, mais uma multa contra a empresa. Então amanhã haverá um alarde, a gente falará bobagem, perfeitamente. A empresa está se defendendo, ela tem todo o direito de se recusar e eu acho que não deve dar mesmo. Porque, particularmente falando, eu não confiaria nem o pernilongo que transita pela minha casa aos cuidados daquela promotora. Ela cansou de nos demonstrar que ela não é confiável, que ela age de má fé. Não é? É óbvio, nós sabemos, e isso é notório, de que ela está sob orientação maior, pouco se lixando se a empresa é isso ou aquilo. Ela quer destruir a empresa e ficar com aquela grana. Não ela, mas vai levar para o Estado, que está no domínio de quem, para quais ONGs será distribuído, ou ao fundo de não sei aonde. Com certeza isso vai parar em algum lugar, não é? Que vai financiar alguma coisa aí, né? No Brasil, meu amigo. Não à toa, um embaixador, há um pouco tempo atrás, e o presidente da época ficou ofendido, queria expulsar o cara daqui, né, que ele acabou se retratando, mas ele falou uma verdade. A corrupção no Brasil é endêmica. Eu, como brasileiro, repito e afirmo, é mesmo. Eu tenho o direito de manifestar como cidadão. E isso é uma pura verdade. E aquele embaixador não falou bobagem, não, ele falou certo. Inclusive quem se ofendeu sabe disso. Né? Se sentiu atingido por quê? Né? Então tá. Pois bem, vamos lá. Então ela impôs uma multa de R$ 10.000 contra o Carlos Vanzeler, alegando litigância de má-fé, porque ela entende que ele sabe sim a senha e tal e tal. Aí vem assim, ó, expressa seus alvarás de transferência para pagamento de guias. Que guias são essas? Deve ser guia de recursos que a empresa vai impetrar, na medida cautelar. Ou não, aqui guias de páginas 8.519, não, então dessa ação civil aqui, né? Não sei o que seria, eu não saberia te dizer, porque eu não tenho acesso aos autos. Em relação à guia de páginas 8.522, deverá ser extraída com vinculação aos autos da ação cautelar da qual se refere. Qual é a ação cautelar? Aquela lá que mantém a empresa paralisada, que rendeu uma liminar, sendo também colacionado aqueles autos. Ok. Estendo o pedido de habilitação de isso aqui é gente querendo entrar no processo, olha lá, decisão de indeferimento já proferida nesses autos, valendo-me das mesmas razões de decidir. Então, pessoal, muita gente quer gastar dinheiro com advogado, fica à vontade, sabe? Profissional de direito adora, eles estão errados? Claro que não. Se você quiser, eu vou conseguir seu direito, quer dar dinheiro para ele, faça isso. O dinheiro é seu, né? Você faz o que você quiser, eu concordo com você. Contrata advogado para entrar nesses autos aqui, viu? E vai acontecer exatamente a mesma coisa assim. Antigamente ela elencava uma puta de uma decisão, e falava, e fundamentava. Agora não, assim, ó. Estendo o pedido de habilitação de páginas 8.523 a 8.532 a decisão de indeferimento já proferida nesses autos. Mesmo assim, olha que decisão rápida, e está certo ela, valendo-me das mesmas razões de decidir, das quais o peticionário deverá ser intimado. Então, o autor apresentou os seus quesitos. Quem é o autor? O Ministério Público. As perguntas que vai fazer para aquela consultoria, para aqueles peritos, né, de cartas marcadas, que já sabemos, que são amigos aí de uma grande empresa de marketing multinível, não é? E são tradicionais, né? Ernest Young, mas tem pessoas lá, então é complicado. Então a empresa entrou com uma exceção de impedimento por essa razão, que está tentando impedir essa empresa de atuar, porque eles têm um vínculo, uma simbiose com uma outra empresa que quer mais é que nos enterrem, entendeu? Então, não é verdade? É o mesmo que você contratar um funcionário da Volkswagen para falar a respeito dos carros da Chevrolet. O cara, né, o cara que tem interesse aí não tem a menor condição de fazer isso com idoneidade, com clareza e com, digamos assim, com independência, né, com imparcialidade. Por favor. Mas enfim, vamos lá. Aguarde-se os esclarecimentos dos réus, ou seja, o autor já apresentou os quesitos dele, tá, em 4 páginas, 34 e 35, não apenas em 2. Aguarde-se os esclarecimentos dos réus acerca dos quesitos de 8 a 13. Eu já falei disso. Então a empresa mandou um monte de quesitos lá. E os quesitos de 8 a 13, daqueles quesitos encaminhados pela empresa, a juíza entendeu que não tinha relação com o processo. Então ela quer saber por que está se perguntando. E a empresa ainda não respondeu. Ela deve responder, isso aí é jurídico. Aí ela diz, em seguida, cumpre-se as demais determinações do item 5 de decisões de foro, que eu nem imagino o que seria. Então, meus irmãos, é isso. Essa é a publicação de hoje. Já esclareço aqui para não ter dúvida. Poderá ter um reflexo essa questão do Carlos Vanzeler? Poderá.
porque o artigo 359 é claro, né? A regra é muito clara. Se a empresa não cumprir isso, poderá ter uma decisão desfavorável já em primeiro grau, porque ela pode alegar verdadeiras as informações feitas pela doutora Alessandra. Então a empresa vai tomar suas medidas que deve tomar de recusa por alguma razão. Veja, a empresa está em pleno andamento, um organismo vivo, informações sigilosas de pessoas do mundo inteiro, porque não há razão para eles quererem essas senhas. Eles podem pedir um relatório, é isso que interessa. Não, eles querem mexer na empresa funcionando. Você daria a chave, é o mesmo que dar a chave do galinheiro dá para a raposa. Você vai dar a chave do seu galinheiro para a doutora Alessandra cuidar, por favor. Como eu disse, nem o pernilongo que zanza aqui que eu gostaria de matá-lo, mas eu não confio nem a vida dele a ela, entendeu? Deixa comigo que eu cuido, porque eu não confiaria. Não é? Ela vai colocar ele para sugar no meu pescoço ainda. Não é? Então, é óbvio que a empresa tem que lutar contra isso mesmo, é o seu direito. Não é? Então, tá. Quero agradecer a todos vocês pela audiência, e é isso que eu gostaria realmente de explicar e complementar o programa de hoje, tá? Fiquem com Deus, uma boa noite e até o próximo programa na quinta-feira, impreterivelmente a partir das 20 horas. Na hora que o reloginho tiver 200 e 0, né, no horário de Brasília, estaremos nós entrando com a TV Carlos Castilho. Até a próxima e fiquem com Deus.